Boa noite. Oi, Alessandra, boa noite. Um abraço, obrigado pela presença. E as outras pessoas que se encontram também, a Edi Carvalho, que eu estou vendo aqui. E eu não consigo ver os demais. Aqui eles estão no celular. Como vocês estão? Hoje foi um dia lindo, não é? Um sábado. E é sempre uma alegria estarmos aqui, cumprindo nosso dever, nossa missão, e de estar divulgando a doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar um tema que eu acho bastante pertinente, sobretudo no momento que estamos passando, que é o seguinte: não nascemos e não morremos sozinhos. Boa noite, Walter Araújo. Porque normalmente nós costumamos dizer, boa noite, Vânia, obrigado. Nós costumamos dizer que nós nascemos e morremos sozinhos, que nós viemos sozinhos para cá e daqui partiremos sozinhos também. Mas o tema da palestra agora é exatamente o contrário, que na realidade nós não nascemos sozinhos e nós não morremos sozinhos. Então esse é o tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão. Antes disso, boa noite, Arielle. Obrigado pela presença. Então, vamos dar os recadinhos antes de iniciar. Obrigado, Arielle. Um abraço. Bom, nós temos lives todos os dias às 18 horas e cada dia é um companheiro que apresenta a palestra aqui virtual pelo Facebook. Mas, para além disso, boa noite, Luciene. Um abraço, obrigado pela presença. Mas, para além disso, nós também temos as atividades presenciais na Casa Espírita, não é? Aos domingos nós temos a palestra espírita às 9 horas, aberta ao público. Na quarta-feira nós temos o passe magnético às 20 horas, também aberto ao público. Na quinta-feira nós temos o estudo da doutrina espírita às 15 horas, aberto ao público. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos também a palestra evangélica, igualmente aberta ao público. Na segunda-feira, nós temos uma atividade que, por enquanto, ainda não é totalmente aberta ao público, que é a assistência espiritual. Então, no momento, está começando às 18h50, vai até às 20 horas. Quem precisar, tiver urgência, comparece, mas precisa chegar um pouco mais cedo para a entrevista, então deve chegar às 18h30. Na quinta-feira, às 16 horas, temos também uma atividade que também é assistência espiritual, mas é privativa aos médiuns. Na terça-feira, a partir do dia 1º de fevereiro, nós teremos duas atividades novas. Uma online, que é o curso básico do Espiritismo, toda terça-feira, 19 horas às 20. Nós vamos usar a plataforma do Google Meet e as inscrições estão abertas. Também nas terças-feiras, às 19 horas às 20, mas aí presencial na sede da Casa Espírita, vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos. Basta comparecer, não precisa a inscrição. Estudaremos conjuntamente o Livro dos Espíritos. Nós também temos um canal no YouTube, cujos iniciais são CEMN, POA, que nesse canal todas as lives, todas as palestras produzidas aqui, depois são colocadas lá. Então nós pedimos a todos que se inscrevam e compartilhem as lives. Bom, o endereço da Casa Espírita é Rua João Pecne, 537, em frente ao cemitério de Poá, no bairro Nova Poá, ou Biritiba, eu sempre tenho essa dúvida. Boa noite, Aparecida Afonso, Brandina Martins. Muito obrigado pela presença, um abraço. Fica em frente ao cemitério de Poá. E nós temos também o telefone, não é? O celular, o WhatsApp, que é o 963004552, 963004552. Por esse celular que funciona para nós como uma secretaria, vocês poderão entrar em contato com a Casa Espírita, pedindo informações, solicitando
formulando algum requerimento pertinente. Então, a gente sempre responde no mesmo dia, porque nós não temos na casa espírita nenhuma pessoa, voluntário ou funcionário, na secretaria que possa atender. Então, nos horários em que não temos a tarefa, a casa espírita fica fechada. Então, nesse caso, se alguém precisar de alguma informação ou mesmo formular algum requerimento, poderá fazê-lo pelo WhatsApp, no número que eu informei agora há pouco. Então, esses são os recados por enquanto. Boa noite, Rosa Câmara de Araújo. Obrigado pela presença, um abraço. Bom, vamos, sem mais delongas, fazer uma prece para começar. Vamos fechar os olhos e fazer isso juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então o tema que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão, o título é esse: Não nascemos e não morremos sozinhos, ao contrário do que comumente costumamos falar. Boa noite, José Faria, um abraço, obrigado pela presença. E como costumamos falar, que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Não é verdade isso. Então, nós temos que, sempre que nós vamos desencarnar, há companheiros espirituais que assessoram o nosso desencarne. Nós vamos então principiar relatando o caso que é trazido, né, no livro Obreiros da Vida Eterna. É esse livro que vocês certamente já leram, Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, né, que faz parte do conjunto de livros A Vida no Mundo Espiritual. Então, nesse livro aqui, no capítulo 13, vem tratando do desencarne, né, do desenlace, do amparo ao desenlace de Dimas. O desencarne do Dimas, inclusive, tem vídeo no YouTube, que eu já havia recomendado em outra ocasião, para que pudéssemos assistir. Boa noite, André Roberto, obrigado pela presença. Um abraço. Então, esse relato está em vídeo também, está nesse livro, né, e daí foi tirado o vídeo, né, no capítulo 13, do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, relata o caso, como aconteceu. Né? O André Luiz presente, os mentores, né, os trabalhadores, né, que realizaram esse amparo do desligamento de Dimas. Acontece que o Dimas era casado com a esposa, tinha 2 filhos, né, lidador espírita, e era o momento de fazer o desligamento do corpo físico, não é? No entanto, o que acontecia era que os filhos do Dimas e a esposa emitiam pensamentos que prendiam com vigor o Dimas ao corpo físico, criando um embaraço para que o processo de desligamento fosse realizado pela equipe espiritual. Neste ponto, o André Luiz observa que parecia que havia uma rede, não é? Sobre o corpo do Dimas que impossibilitava, não que impossibilitasse, mas dificultava em muito a tarefa dos trabalhadores da equipe espiritual para realizar o processo de desligamento do Dimas. Então, o dirigente da tarefa realizou um procedimento que muito comumente acontece. Primeiro pediu para que 2 companheiros se postassem ao lado da esposa, para emitir nela vibrações para tranquilizá-la. E o companheiro que dirigia os trabalhos começou a realizar procedimentos de emissão de vibrações e de passes na região coronária do Dimas,
para com isso ele tivesse uma aparente melhora orgânica. Nesse momento, aconteceu que o Dimas, ainda que provisoriamente, apresentou uma melhora súbita. O que nós comumente chamamos de melhora da morte. Então ele apresentou um novo revigoramento, ele estava com olheiras, isso tudo sumiu, ele ficou totalmente revigorado. E a esposa e os filhos perceberam. Pai, e os filhos disseram, está melhor? Está se sentindo melhor, pai? Ele disse, sim, meu filho, estou me sentindo muito melhor, estou bem. E a esposa em lágrimas, diz assim, marido, você está melhor mesmo? Diz, estou me sentindo, estou respirando bem. E aí, inspirado pelo mentor, ele disse para a esposa, olha, você pode descansar, porque você já está aqui há 2 dias consecutivos e não dorme. Eu estou revigorado, estou muito melhor. Você vai descansar um pouco, você precisa descansar. Que você está, olhos vistos, cansadíssimo. Ela então acreditou, porque ela viu também que ele estava bem melhor, né? Então, no pensamento dos filhos e da esposa, ele melhorou. E dali para frente ele ia ficar restabelecido e ia ficar curado. Mas, na realidade, isso não passava de uma estratégia dos espíritos que realizavam o procedimento para afastar os filhos e a esposa, para que então eles pudessem realizar o desligamento, porque esses familiares estavam dificultando. Com isso, a esposa foi para outro quarto, os filhos também. 2 companheiros espirituais passaram a dar passe magnético nela, para ela ficar com sono, mais ainda, né? Sentia aliviada, ela então entrou em sono, dormiu ali, os filhos foram para outro quarto. Nesse momento, os espíritos então começaram a desligar, emitiram vibrações e emissões magnéticas na região umbilical, né, do abdômen do Dimas, depois no cardíaco, no frontal e no coronário. Com isso, com essas ações, foram procedidos os desligamentos dessas regiões, né, desses chakras, dos cordões que faziam a ligação do corpo energético, que é o duplo etérico, do corpo físico. Então, com essas ações, com esses procedimentos, realizava-se o rompimento desses cordões que mantêm e que sustentam do corpo energético ao corpo físico. Então houve um rompimento, uma cisão, não é, desses cordões nos chakras principais, não é, do baixo ventre, do cardíaco, do laríngeo, do frontal e do coronário, não é? Mas foi mantida uma ligação ainda, um fio de energia que continuava ainda ligando o corpo energético, que é o duplo etérico, ao corpo físico. Praticamente ele estava totalmente desligado, nesse ponto ele estava desencarnado já. Mas foi mantido esse fio de ligação para continuar nutrindo ainda o corpo físico, por quê? Porque ele tinha o merecimento. Se houvesse um rompimento total, inclusive desse fio que ligava ainda, que energizava o corpo, o processo de deterioração do corpo físico seria imediato. Ele começaria a cheirar, os líquidos começariam a vazar, e ainda ele tinha que ser levado para o cemitério, ainda ia ter mais um dia, tudo, e ia ficar numa condição insuportável. Então, por isso, eles deixaram que ficasse mantido esse fio nutrindo o corpo físico para o corpo físico não entrar em processo tão rápido de desintegração. Então essa energia que ainda nutria o corpo físico, embora já desligado do corpo físico, não é? O espírito retardava o processo de deterioração do corpo físico, para dar tempo, né, da família fazer o velório, não é? E depois levar para o cemitério, que às vezes o velório era na casa naquela época. Naquele tempo, não é? Naquela época, era comum os velórios serem na casa. Nesse caso, procedia ao velório na própria casa, depois é que ia para o cemitério. Atualmente não se procede mais assim, ninguém faz velório, mas em casa. Normalmente o velório
ocorre no próprio cemitério, num local específico onde se realizam os velórios, e depois ali já procede o sepultamento. Então, ocorreu que deu tempo de fazer o velório, levou para o cemitério, toda a equipe espiritual ia junto, né? E aí então, quando já ia realmente ir no mar, que é fechar o caixão e colocar embaixo da terra para jogar a terra por cima, nesse momento é que foi feito o desligamento total, né? E o restante de energia que ainda tinha ali, os mentores dissiparam completamente. E alguns poucos espíritos negativos e que se nutrem dessas energias remanescentes falam, esse aí era da luz, por isso que não deixaram nada para nós. Então não ficou nada de energia para esses espíritos aspirarem, né, e recolherem. Que em muitos casos é o que acontece, dependendo do merecimento do espírito. Então esse é um relato do amparo que esse espírito teve e que é relatado no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, que é interessante depois a leitura. Também o próprio Chico Xavier relata o procedimento do desencarne da Dona Cidália. Dona Cidália, que foi a segunda mãe do Chico Xavier, porque a mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, desencarnou quando o Chico tinha 5 anos. Aí, o pai, né, do Chico Xavier, o senhor José Xavier, não tinha condições de cuidar de todos os filhos, aí ele pegou e distribuiu com os parentes, que era o que dava, porque ele era vendedor de bilhetes. Então ele saía para vender os bilhetes, as cidades eram distantes, ia de trem, muitas vezes ele ficava alguns dias fora de casa, trabalhando. E não tinha como cuidar dos filhos, não. Ele pegou alguns filhos, deixou com um parente, outro com outro, outro com outro. E o Chico ficou com uma madrasta que o tratava muito mal, não é? Chegou muitas vezes a fisicamente feri-lo, até que o pai do Chico se casou pela segunda vez com Dona Cidália, que o Chico se dava muito bem com ela. E ele, porque a mãe do Chico falou que ia mandar um anjo para cuidar dele, porque ele reclamava muito para a mãe, que aparecia para ele era criança, tinha 5 anos de idade. Mas ele sempre estava em contato com a mãe já desencarnada, e ele conversava com a mãe, falava, mãe, não estou suportando mais, eu estou sofrendo muito, eu estou apanhando muito, mãe. Mas a mãe dizia assim, Dona Maria João de Deus dizia assim, mas meu filho, você não responde para ela, porque ela poderá ferir seu braço direito, e você, no futuro, vai precisar muito desse braço direito, porque ela já sabia que o Chico, no futuro, ia ter a missão com a psicografia dos livros. E ele então suportava calado todas as agressões e as violências que sofria. E aí então foi que Dona Maria João de Deus disse para ele, meu filho, um anjo vai estar sendo providenciado para estar com vocês. Você suporte mais um pouco, mas você não responda a ela. Quando então, depois de algum tempo, o pai do Chico se casou de novo com Dona Cidália, que fez uma única exigência para se casar com o pai do Chico, que foi que ele recolhessem todos os filhos. Então ele tinha, acho que tinha 9 filhos. E aí então ele foi atrás de recolher todos os filhos, e inclusive o Chico, porque ela fazia questão que todos os filhos do marido, ela é quem iria cuidar, como se filhos dela fossem. E ela ainda teve mais 5 filhos com ele. E aí então o Chico relata como foi o desencarne da Dona Cidália. Que a Dona Cidália, depois de um tempo, o Chico ainda não era adulto, ela desencarnou, não é? E ele relata, ele conta, o Chico conta, que lá o velório sendo realizado na casa, que naquela época, como eu disse, era desse jeito, então o velório da Dona Cidália sendo realizado ali na casa, que a Dona Cidália era uma pessoa muito boa, generosa, um coração gigantesco.
Era um anjo de pessoa, como a própria Maria João de Deus, mãe do Chico, biológica, havia dito que enviaria. Era um anjo de bondade. E o velório sendo realizado ali, na casa, né, deles, não é? E o Chico fala que em determinado momento viu, pela sua clarividência, que o teto da casa desapareceu. Ele olhava, via o infinito, não tinha mais o teto, nem as paredes. Pela clarividência, ele não via mais paredes e nem o teto. E aí ele fala que viu, vindo das instâncias superiores, 12 anjos alados. Vejam vocês. Ele viu 12 anjos alados vindo das esferas superiores e pousando ali ao redor do corpo de Dona Cidália. E ele fala que um desses anjos deu um beijo na fronte dela e ela então levantou-se ali de onde se encontrava, retida ao corpo, e ela também se transfigurou, passando a ter uma forma angélica como os 12 que vieram buscá-la. E ele fala então que ela, Dona Cidália, agora transfigurada também em um anjo, então agora eram 13 anjos, voltou a cabeça, o olhar para ele e deu um sorriso, despedindo-se do Chico. E os 13 anjos alados subiram ao infinito. Então, vocês vejam o amparo, né? E a condição superior de Dona Cidália, e merecia, teve o mérito daquele amparo. Não foram espíritos de equipes espirituais, por exemplo, das colônias espirituais que vieram fazer o desligamento dela. Não. Vieram anjos que procederam ao desligamento da forma mais simples, com um beijo na testa. Como quando o desligamento das pessoas mais comuns, como nós, o procedimento é diferente. E eu vou relatar para vocês agora como se realizou o procedimento do desligamento do próprio Chico Xavier. Em uma ocasião anterior eu li, agora eu vou relatar, né? Porque nós não vamos ter tempo para ler. Então eu vou relatar sucintamente como foi. Como vocês sabem, Chico desencarnou dia 13 de junho, dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 2002. Que ele falou que iria desencarnar no dia que o Brasil inteiro estivesse feliz. Aí então, 30 de junho de 2002, o Brasil ganhou a Copa, está todo mundo soltando fogos, feliz, e foi o dia que o Chico desencarnou. Aí é relatado que uma pleiade inumerável de espíritos, caravanas de espíritos, não só de Uberaba, não só do Brasil, como também do exterior. Todos vieram, encarnados e desencarnados. E aí então é relatado que quem conduzia os preparativos era o Dr. Bezerra e Emmanuel, que conduzia os preparativos. Não é? E é relatado que quem estava ali amparando o Chico, segurando o Chico nos braços, já desencarnado e desligado do corpo, mas ainda ligado à atmosfera da Terra, e não tinha ascendido. Quem é que estava ali amparando com os Chicos como se fosse uma criança, em seu colo, com a cabeça em seu colo, era a figura de um anjo, que verificou-se que esse anjo era a Dona Cidália, porque a mãe do Chico, nessa ocasião, estava já reencarnada, e o pai dele estava já em processo de reencarnação. Então era a Dona Cidália, que tinha a forma de um anjo, que estava ali amparando o Chico naquele momento do procedimento do desencarne dele. Ele já estava, na verdade, desligado do corpo, mas estava ali ainda, não tinha ascendido. E aí relata que vieram 5 entidades humanizadas, mas na realidade é um espírito de uma envergadura espiritual enorme, que eram Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, Veneranda, que é conhecida e tida como o espírito mais evoluído de nosso lar, a única, juntamente com o governador de nosso lar, que tinha já tido um encontro com o Mestre Jesus. Ninguém mais.
Veneranda eu anotei o nome aqui, que podia esquecer, né? Celina. Celina, que é a mensageira de nossa mãe Maria de Nazaré. Esses 5 espíritos de Escol, né? E quem tomou a palavra num primeiro momento para falar foi Leon Denis. Tomou a palavra na tribuna, falou, se pronunciou. E depois a própria veneranda também ali falou e subsequentemente havia ali no entorno ali do grupo espírita da prece, porque o velório do Chico ele aconteceu no grupo espírita da prece, que era o centro espírita onde ele trabalhava. Então é relatado que havia um campo de energia, um halo de energia que circundava 5 quilômetros, um raio de 5 quilômetros, que não havia espírito nenhum, né, negativo que se aproximasse ali devido a essa proteção que foi formada. E também é relatado que havia uma parede, um campo de energia que saía do grupo espírita da prece e subia ao infinito, não é? Um campo de energia azulíneo, de um azul assim, aquele azul de Mãe Maria de Nazaré, sabe a cor azul de Maria de Nazaré? Aquele azul que saía do grupo espírita da prece e subia ao infinito, né? E quanto mais ia passando o tempo, mais aquela luz se intensificava. E até que chegou o ponto que parecia que um sol descia ali no grupo espírita da prece, num formato de 2 braços. E que depois, um dos espíritos do senhor Odilon, né, que estava ali junto, né, o espírito Odilon, falou que era o próprio Mestre Jesus, que veio, e a Celina, em formato de um anjo, entregou o Chico naqueles braços, que era o braço do próprio Mestre, e que então ele foi ascendendo as instâncias até que desapareceu. Então vocês vejam o amparo, gente, do Chico Xavier. Como foi? Praticamente o mundo espiritual veio ali naquele momento, né? É onde foi realizado o processo de desencarne, de desligamento e de ascensão do Chico Xavier. Então vocês vejam que ninguém está sozinho. Claro que sempre conforme o merecimento é o tipo de amparo e é o processo de desligamento conforme ele é realizado. Agora eu vou trazer um outro relato que o próprio André Luiz traz nesse livro. Então eles falam, né, que estavam num local, né, onde tinha uma pessoa que tinha desencarnado, e o André Luiz fala para o instrutor se eles não iam fazer o procedimento ali, não é? O amparo ali para proceder ao desligamento daquela pessoa que tinha desencarnado. E o instrutor falou assim, olha, nós não temos a autorização para atuar nesse caso. Nós não temos a autorização. Daí vocês poderão dizer, mas você não acabou de dizer que todo mundo tem um amparo e que ninguém morre sozinho? Calma lá que eu vou concluir. E o instrutor então disse isso para o André Luiz. E ele ficou pensativo. Ora, mas então como é que vai fazer, né? Porque nós não vamos fazer, como é que fica? E aí ele viu se aproximando uma turba de espíritos negativos, espíritos com vulto escuro se aproximando. O André falou, mas não vamos fazer nada? Não é? E o instrutor disse assim, nós não vamos fazer nada, nós não temos autorização para intervir. Porque a ligação dele, que desencarnou, é com esses nossos irmãos equivocados. Eles têm uma ligação já, que vamos dizer que é mais do que uma ligação, é uma corrente que os mantém enlaçados. E nós não temos autorização para intervir. E aí então esses espíritos vieram, se aproximaram, olharam assim para os lados e falaram assim, não tem ninguém, vamos fazer o serviço. Na realidade havia, mas eles não percebiam os espíritos luminosos que estavam ali, que não tinham autorização para intervir.
E esses espíritos, não é, escuros, negativos, das regiões umbralinas, é que procederam ao desligamento e o levaram com eles, porque eles já eram parceiros no crime. Então, ainda que não seja um desligamento procedido por espíritos superiores, os espíritos inferiores vêm também. Então, ninguém está sozinho. Você vai estar com aqueles com o qual você já tem a sua ligação, conforme a sua vibração pessoal. E o tratamento que você vai receber no desligamento é conforme o seu mérito espiritual. Então, realmente, ninguém vai desencarnar sozinho. Sempre vai ter espírito ou espíritos com você nesse momento. Normalmente, quando a pessoa é boa, faz o bem, é um ceareiro, não é? Além dos espíritos que realizam o desligamento, poderão ter outros ali, espíritos inclusive que desencarnaram antes, que são familiares, amigos, estão ali presentes, às vezes muitos. Não é? Por outro lado, esse procedimento do desligamento que ocorre com a morte, vamos dizer assim, com o desencarne, é da mesma forma o procedimento para o reencarne. Então, seja para o reencarne, seja para o desencarne, há o amparo. E nós não estamos sozinhos em nenhuma situação. Então, por exemplo, quando foi realizado o procedimento de reencarnação do Lísias, vocês lembram que o Lísias, juntamente com o Tobias, foram os dois espíritos que eram coordenados pelo ministro Clarencio quando o André Luiz foi socorrido. Né? E, então, quando ocorreu, mais recentemente, a reencarnação do Lísias, reencarnação essa que é tratada no livro A Decisão, né? Que eu falei para vocês da trilogia, que são a regeneração... a regeneração do mundo espiritual, não é esse nome não, gente, peraí. É outro nome. E tem a decisão e tem checkmate nas sombras. Deixa eu pegar aqui, eu fico falando, vocês não vão nem entender. Peraí. É esse aqui, ó. Eu já tinha inclusive sugerido. É futuro espiritual da Terra. Então são esses três: futuro espiritual da Terra, checkmate nas sombras e a decisão. Nesse último, que é a decisão, é que relata o processo de reencarne do Lísias. E então é relatado esse procedimento de reencarne do Lísias, como ele é procedido. Né? Desde antes, quando ele é preparado, até o momento que é realizado o procedimento de miniaturização do corpo espiritual, depois do momento que é feita a escolha, não é, do espermatozoide que vai penetrar no óvulo, as características genéticas, como vão ser, o que vai ser, a mediunidade, o procedimento, super detalhado. Né? Mas eu estou falando de um caso, né, como muitos outros, mas de casos assim, em que um espírito vem para provas e para missão. Então, todo mundo, como eu tinha dito na última live, está em prova, porque o nosso mundo é de expiações e prova. Então, geralmente, a gente vem em prova e também em expiação, mas há casos, né, principalmente agora que estamos entrando, em vias de entrar no mundo de regeneração, que estão reencarnando, que vêm não mais para expiação, mas vêm para a prova e em missão também. Então, esse é o caso do Lísias, que eu estou contando agora, que ele veio, já está reencarnado, é um bebezinho ainda, uma criança ainda, né? E que ele veio, então, reencarnou com provas e para a missão. Então ele vem com mediunidade, etc. Mas há casos, por exemplo, de espíritos que não têm mérito nenhum, e então o procedimento de reencarne deles é bem mais simples, como também o desencarne de alguns espíritos que não têm muito merecimento, é bem mais simples. Então, sempre vai depender, não é, do mérito de cada um, esse amparo, tanto no reencarne quanto no desencarne. Entretanto, sempre há alguém, né, algum espírito conosco. Então, ninguém
desencarna sozinho e também ninguém desencarna sozinho. Nós sempre reencarnamos e desencarnamos com alguém que esteja conosco. Pode ser, no caso como o do Chico que eu relatei, como também do de Dona Cidália, que é uma pleiade de espíritos que vem assessorar, ou então, como no caso do próprio Dimas, como eu disse para vocês, que está relatado no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, em que uma equipe espiritual, o próprio André Luiz participou, realiza o procedimento de desencarne do Dimas. Então, vai ser sempre conforme o mérito de cada um, mas todos vão desencarnar, sempre tendo alguém junto. Quem vai ser depende do nosso procedimento, depende do nosso caráter, depende da nossa ação, da nossa atitude, para que possa ser espíritos mais luminosos ou menos luminosos. Então, sobre o tema que eu ia trazer, que trouxe para a nossa reflexão, é esse, não é? Que ninguém nasce nem morre sozinho, não é? Dissipando a ideia que nós nascemos sozinhos e que nós morremos sozinhos, coitadinhos de nós. Não, não tem nada de coitadinhos de nós não nascemos sozinhos coisa nenhuma e nem desencarnamos sozinhos também. Entretanto, a companhia que vamos ter sempre vai depender de nós mesmos, da nossa elevação ou não. Bem, então, Olá, Norma, um abraço, obrigado pela presença. A gente vai ficando por aqui, nós vamos encerrando agora e vamos fazer agora uma prece para finalizarmos a live. Vamos fazer juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Um beijo no coração, muito obrigado pela presença. Na terça-feira estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Amanhã vamos prestigiar a live da nossa amiga e companheira, a Arielle, no mesmo horário, às 18 horas. Fiquem com Deus e um excelente final de semana para todos. Muito obrigado.